Galera, eu gostaria que você imaginasse uma partícula se movimentando nesse quadro branco, nesse whiteboard, nesse quadro quadriculado. Você pode imaginar uma formiga. Imagine que a formiga fez essa trajetória aqui ao longo de 1 minuto, 2 minutos, durante um certo intervalo de tempo. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa trajetória da formiga. É a partir daqui que nós vamos iniciar nossa discussão sobre cinemática vetorial. Me acompanhe. Galera, eu preciso que você visualize essa trajetória, a trajetória da nossa partícula em movimento, nossa formiguinha. E eu gostaria que você imaginasse que essa trajetória ocorreu ao longo de 4 minutos. Quando eu disparei o cronômetro, a formiguinha estava passando nesta posição. Esta seria a posição inicial. E quando eu desliguei o cronômetro, 4 minutos depois, ela estava nesta posição aqui. Ao longo dos 4 minutos, ela percorreu estas infinitas posições. Esses infinitos pontos foram atravessados, percorridos por ela. Muito bem. Agora eu preciso que dos infinitos pontos, das infinitas posições, você visualize duas, quaisquer duas. Por exemplo, imaginem aqui sendo a posição 1, vou chamar de P1, e aqui sendo a posição 2. O que são a posição 1 e a posição 2? São os pontos, são as posições pelas quais a formiguinha passou em 2 instantes diferentes. Por exemplo, eu disse que o percurso todo demorou 4 minutos. Imagine que ao longo do primeiro minuto, ela passou pela posição 1. E no final dos 3 minutos, ela passou pela posição 2. Na verdade, os instantes exatamente não nos interessam. O que interessa é que você perceba o seguinte: ao longo da trajetória, ela passou por esta posição em um certo instante, vou chamar de instante 1, e no instante 2, no meu exemplo, por exemplo, 3 minutos, ela passou por aquela posição. Posição 1, instante 1. Posição 2, instante 2. Ao longo de T1, ela chegou em posição 1, passou pela posição 1. Ao longo de T2, ela passou por P2, ela passou pela posição 2. Agora, aperte os cintos. Galera, o que eu preciso agora? Sabemos que essa foi a trajetória percorrida pela minha formiguinha, pela minha partícula em movimento ao longo de 4 minutos. Combinei com vocês que ela passou por aqui no instante 1 minuto e passou por aqui no instante 2 minutos. Então, no instante 1, ela passou pela posição 1, no instante 2, ela passou pela posição 2. Muito bem, o que eu preciso a mais? Eu gostaria que você imaginasse que, lembre-se, isso é um quadro branco, um whiteboard, é um quadro quadriculado, e ele é um retângulo. Eu desenhei para vocês visualizarem. Imaginem que aqui do meu lado esquerdo, seja a origem de um plano cartesiano. Eu tentei pintar para vocês aqui um plano cartesiano. Então eu tenho o eixo Y, o eixo X, e aqui é o que eu chamo de referência. Eu tenho o 0, 0, abscissa 0, ordenada 0. A partir da combinação da minha referência com essas posições, eu posso avançar ao encontro da cinemática vetorial. Me acompanhe. Galera, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu fiz. Agora eu estou pondo o pé na cinemática vetorial. Eu desenhei para vocês 2 vetores. Um vetor que eu vou chamar de vetor posição 1 e outro vetor que eu vou chamar de vetor posição 2. Os autores tradicionalmente escrevem o vetor posição com a letra minúscula R, com o Rzinho. Farei isso aqui para vocês, ó. Então eu tenho aqui o vetor posição R1 e vou chamar este vetor de vetor posição R2
E usei a nomenclatura que a maioria dos autores usam. Muito bem. O que é importante você perceber aqui? Eu só posso desenhar o vetor posição se eu tiver uma referência. O vetor posição sempre indica, ele sempre conecta a origem do meu referencial aqui com a posição da minha formiguinha. Lembrem-se, nós escolhemos essas posições aleatoriamente, existem infinitas posições aqui. Você pode inclusive pensar em infinitos vetores posição percorrendo essa trajetória. Eu desenhei dois vetores posição, o vetor posição R1 e o vetor posição R2. O que esses vetores fazem? Eles apontam, entre aspas, eles indicam a posição da nossa formiga em relação a uma referência que nós adotamos em comum. Portanto, preste atenção. Qual é o nome deste vetor? Vetor posição 1. Qual é o nome deste vetor? Vetor posição 2. Símbolos. Tradicionalmente, letrinha R. Então, vetor posição 1, R1. Vetor posição 2, R2. Me acompanhe. Galera, nós vamos fazer algo absurdamente simples, mas extremamente importante agora. Me acompanhe. Isso é tão importante que eu vou usar o canetão vermelho. Temos aqui o vetor posição R1, temos aqui o vetor posição R2. Vamos conectá-los com um vetor vermelho. Esse vetor saiu do final da cabecinha do vetor posição R1 e chegou na cabecinha do vetor posição R2. Muito bem. E agora você me pergunta, por que esse vetor é tão importante a ponto de você desenhá-lo com outra cor? Abra o seu coração e me ouça. Galera, preste atenção no seguinte. Vetor posição R1, vetor posição R2. Se você olhar para o desenho, eu gostaria que você percebesse a técnica da poligonal fechada. Veja, o primeiro vetor, cabecinha do primeiro no bumbumzinho do segundo. Cabecinha no bumbumzinho, cabecinha no rabinho. Ora, eu posso escrever isso como vetor posição 1 somado com o vetor que eu chamei de Dzinho, D minúsculo. Cabecinha no rabinho, cabecinha no rabinho. Ora, esses dois vetores somado, técnica da poligonal fechada. Preciso de dois passos. Qual é o segundo? Eu desenho o vetor resultante saindo do primeiro bumbumzinho e chegando na pontinha do último vetor. Como eu tenho dois vetores, eu desenhei o vetor saindo do bumbumzinho do vetor posição 1 e chegando na cabecinha do vetor Dzinho. Em outras palavras, o vetor posição 2, R2, é a soma de R1 com o vetor Dzinho vermelho. E aí, preste atenção. Olhe para cá. Eu posso reescrever essa igualdade de que maneira? Eu posso dizer que o vetor vermelho Dzinho é igual ao vetor posição 2, R2, menos o vetor posição menos o vetor posição R1, Rzinho 1. Se o desenho ficou nublado para você, eu melhoro. Fábio, aonde você quer chegar? Galera, esse vetor vermelho, ele é muito importante.
Ele é dado pela diferença dos vetores posição 2 e 1, pela diferença entre R'2 e R'1. E ele é chamado de duas maneiras. Você pode chamá-lo ou de deslocamento vetorial, ou você pode chamá-lo de vetor deslocamento. O que é importante deste vetor? O importante é perceber que ele conecta as duas posições. Não se esqueçam disso. Há uma trajetória ao longo de 4 minutos, eu chutei os 4 minutos, nós escolhemos quaisquer 2 pontos, poderiam ser outros, e nós identificamos esses pontos com os vetores posição R1 e R2, a partir de uma referência que nós escolhemos em comum. Quem é o vetor deslocamento? Ou quem é o deslocamento vetoriário? É um vetor que conecta as duas posições. Ele nasce na posição do instante anterior e morre, acaba na posição do instante posterior. Sempre assim. Este é o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Agora, a gente vai ver uma consequência curiosíssima desse conceito. Me acompanhe. Galera, eu gostaria que você imaginasse o seguinte: nós estamos descendo o litoral de carro. Para descermos para o litoral de carro, não temos como ir em linha reta, não há um túnel que nos leve em linha reta. Então nós fazemos um bocado de zigue-zague. O que eu tentei desenhar aqui? Eu gostaria que você imaginasse que você está de helicóptero olhando um carro descendo em direção ao encontro do litoral. Eu gostaria que ao longo dessa caminhada do carro, nós apertássemos o cronômetro e estudássemos o percurso dele durante 1 minuto. Ao apertarmos o cronômetro, ele vai passar por aqui. E na intenção de descer para o litoral, 1 minuto depois, ele vai passar por aqui. Então estas são as posições 1 e 2. Ora, qual foi a trajetória percorrida por ele? A trajetória percorrida por ele foi essa aqui. Então, acionamos o cronômetro aqui, desligamos o cronômetro 1 minuto depois. Vejam, eu gostaria que você percebesse que esse comprimento, se nós pudéssemos esticar como se fosse um barbante, vai nos dar o que? O deslocamento, a variação de espaço, a variação de posição, o deslocamento escalar do nosso veículo durante esse intervalo de 1 minuto. Então eu posso desenhar para você a representação disso como ΔS, deslocamento escalar ou variação de posição ou deslocamento linear. Legal! Agora eu gostaria que nós tentássemos, pensássemos, desenhássemos o vetor deslocamento nesse intervalo de 1 minuto. Muito bem, então agora nos interessa o início e o final. Apertamos o cronômetro nesta posição, desligamos o cronômetro naquela posição. Então o vetor deslocamento está aqui. Este é o vetor deslocamento. Eu quero representá-lo como vetor, devo colocar uma setinha. O que é curioso você pensar? Obrigatoriamente neste caso é possível dizer o seguinte: o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do deslocamento escalar. Coloquei deslocamento escalar em módulo porque nós aprendemos no início dos nossos estudos de cinemática escalar que deslocamento escalar pode ser negativo. Então, por isso minha preocupação em pôr em módulo aqui. Todavia, eu gostaria que você pensasse o seguinte: pode acontecer esta situação, que não é o caso. É possível que o deslocamento escalar seja igual ao módulo do vetor deslocamento. Quando isso é possível? Simples, quando você pensar que o deslocamento escalar aconteceu em linha reta.
Somente assim você pode ter esta igualdade. Saldo líquido da conversa, resultado importante. O deslocamento escalar sempre vai ter o seu módulo maior ou igual ao vetor deslocamento ou maior ou igual ao deslocamento vetorial.